Meu nome é Ronaldo, estou como gerente executivo na empresa, estou há 17 anos aqui no Grupo Fórum e o meu papel é realmente organizar toda a estratégia, o contato com o cliente, contato com a diretoria e, com certeza, trazer negócios e dar resultados. O Grupo Fórum está há 40 anos no mercado, inclusive esse é um ano que faz 40 anos. Foi fundada autônomo, né? Começou o Dr. Dante em 1986, então ele começou um projeto como advogado autônomo até que conseguiu constituir e fundar a empresa e de lá para cá foi crescendo principalmente no ramo de consórcio, cobrança de consórcio, foi se especializando, enfim, e hoje a gente tem um vasto conhecimento em cobrança em geral, né? O Grupo Fórum é uma empresa que hoje se intitula como agente de adimplência. Nós fazemos um papel um pouco mais focado em dar soluções aos clientes que hoje estão em dificuldades para pagar o seu financiamento, o seu consórcio e facilitar esse valor, trazer esse valor agregado para o cliente que nos contata hoje por essa solução, que é recuperar o crédito e também deixar a pessoa que está do outro lado com condições de recuperar aí a sua vida financeira no mercado. Quando eu cheguei na empresa, existiam processos definidos, bastante documentação e algumas até com um pouco de mesclado entre 9001 e 27001. Só que não tinha um padrão exato, mas a preocupação maior era de ter o documento para que as pessoas pudessem dar andamento caso faltasse alguém. E aí a gente atuava de forma recorrente, pontual, apagando incêndio. A motivação maior é em ter esse reconhecimento no mercado e também trazer essa segurança para quem nos contrata, né? Ter um certificado hoje envolve essa questão da organização, a questão de você saber que você está numa empresa que valoriza a segurança, valoriza a organização da empresa e valoriza os processos, né? As melhorias dos processos. O que motivou o Grupo Fórum a buscar a certificação foi justamente a mitigação de riscos, né, conhecidos já de mercado, melhoria de processos e mudança cultural dentro da empresa, né? Porque as pessoas, não adianta só a TI trabalhar no sistema de gestão de segurança de informação. É toda a empresa envolvida nisso, né? Então, o engajamento das pessoas é importante. O processo de implementação da ISO 27001 aqui no Grupo Fórum foi desafiador, como sempre, foi gratificante no final e foi principalmente um desafio, uma mudança de cultura que nós tivemos que implementar na empresa. Então eu acompanhei esse processo desde o início, cada dia nós tínhamos que descobrir uma etapa de melhoria, enfim. Os maiores desafios durante o processo de certificação foi exatamente colocar essa cultura para toda a equipe, para todos os envolvidos, porque é uma mudança de cultura na verdade. A mudança hoje faz com que as pessoas saiam do conforto. Então, esse foi o maior desafio, colocar essa cultura para todos, né? Envolver todos no processo. Ele é um processo bastante amplo e complexo e demanda tempo. Então, quando nós optamos pela ISO 27001, até então nós estávamos vendo qual certificação que a gente ia buscar, se seria uma SOC 2, mas pela complexidade e abrangência da ISO 27001, nós optamos pela 27001. Eu acho que esse é o grande problema que muitas empresas têm. Você tem um projeto ali, você quer colocar o projeto, só que você não sabe por onde começar. Então, como todo mundo faz, né, eu fiz a pesquisa lá como iniciar esse processo, né, de certificação. Aí a QMS foi a que melhor me atendeu naquele momento, foram bastante solícitos em me explicar como que eu startava esse projeto, né? Inclusive eles me falaram, né, que a empresa que apoia você no processo de certificação, nas auditorias, não pode ser a mesma empresa que certifica. Então teria que ser no mínimo duas empresas. Uma empresa que vai te apoiar no projeto internamente, com os controles, auditorias, documentações, e outra é a que vai certificar. Nesse momento, o Rogério tinha conhecido ele num evento de tecnologia e ele me deixou um cartão da SAF. Eu conheci o Fábio num evento, a gente começou a conversar, ele começou a compartilhar comigo alguns desafios que ele tinha, e aí em um certo momento ele me chamou e falou: você pode ajudar a gente precisa melhorar nossa maturidade de segurança.
segurança aqui, a gente está pensando em implementar a ISO 27001. Então eu entrei em contato com ele e falei, Rogério, estou com um projeto, a gente está precisando implementar a ISO 27001 e eu queria saber se você pode nos apoiar, tal, né, conduzir a gente nesse projeto. O start foi passar toda a documentação para ele, explicamos o que a empresa faz, qual é o nosso objetivo, o nosso foco, e a partir daí a SAF entendendo muito bem o nosso ambiente. Quando você abre um projeto desse com a empresa, isso gera uma expectativa da empresa e também dos clientes que já estavam sabendo que nós estávamos no processo da 27001. Eu achei muito interessante trabalhar com a QMS porque eles trouxeram auditores que conheciam o contexto do negócio. Além deles serem muito assertivos, né, através da auditoria externa, eles conseguiram propor novas melhorias. A segurança ela vem para melhorar a empresa, nunca para burocratizar ou criar controles excessivos. E o time aderiu muito bem a isso. Então isso foi um sentimento geral, né? Todo mundo se sentiu parte daquilo e também se responsabilizando para que nós tivéssemos sucesso no projeto. As principais melhorias no processo 27 do ISO 27001 foi exatamente a conscientização da equipe. Então hoje a equipe tem a consciência o porquê que eu preciso ter um controle de segurança, né? Então hoje o processo contribuiu nessa conscientização de que é importante ter uma certificação para garantir que todo o processo que a gente faz no dia a dia seja seguro, tanto para os clientes quanto para quem está produzindo isso. Os principais benefícios que a ISO trouxe para o Grupo Fórum foi justamente melhoria em todos os processos, rotinas de testes que nós não fazíamos. Você sabe que você tem um ambiente, esse ambiente ele tem que ser validado, só que quando você não tem uma norma que te exija isso, você vai fazer o teste em algum momento que fique mais confortável para você. Então a ISO, ela criou uma disciplina internamente, né? Então hoje você tem que ter essa disciplina, sabendo que você tem periodicidade de testes, você tem gestão de risco para ser feita, e o fato de você saber que você está aderente e você foi aprovado para a certificação ISO já deixa a gente mais tranquilo, porque nós somos auditados por profissionais que realmente conhecem do negócio. Então se nós não tivéssemos feito um trabalho muito bem feito, não teríamos sido certificados. A gente percebe que muitas empresas investem fortunas com soluções, mas criar uma cultura de segurança é algo fundamental, porque a cada detalhe que vai ser implementado, vai ser alterado, existe um contexto de segurança no meio. Isso fortalece demais, né, a estrutura de uma empresa. Então, as empresas que têm a certificação ISO 27001 ao longo dos anos, elas têm uma cultura muito fortalecida. Implementar ISO não é tão simples assim, mas é super viável, e o grande benefício dessa implantação está ao longo do tempo, onde você olha os controles e melhora, e melhora, e melhora. Por conta da qualidade, da segurança e principalmente para trazer essa tranquilidade aos nossos contratantes e aos nossos colaboradores, porque você vai garantir que você está trabalhando com uma empresa que se preocupa com a segurança e se preocupa com a qualidade dos processos. Esse é o maior benefício da ISO 27001 nesse momento. A certificação da ISO 27001 é importante para o Grupo Fórum, para todas as áreas, porque ele cria uma visibilidade, né, o fato de você ter o selo, não só para os clientes, mas para fornecedores também. Quando nós adquirimos o selo, a própria ISO ela tem um processo que é a validação de fornecedores. Tem fornecedores que nós acabamos tirando porque tem um score, uma pontuação, né, dentro de um sistema que você vai informando o que aquele fornecedor tem em termos de segurança. Se ele não atingir o mínimo de segurança que você espera, ele está fora. Então, tanto para o Grupo Fórum, em termos de visibilidade para o mercado e para o cliente, é importante também para a empresa internamente, para todo mundo da empresa, até para o colaborador, porque quando ele sai de uma empresa que já trabalhou com a ISO e ele vai para uma outra empresa, a própria empresa sabe que ele tem consciência mínima de requisitos de segurança. É bom para todo mundo que participa de um projeto desse. Uma empresa que se submete, né, a implantar os controles da ISO 27001, tirar a certificação, ela mostra para o mercado o respeito que ela tem com a segurança que o seu cliente emprega nela, o quanto ela se preocupa com aquele contexto. Eu recomendo a QMS hoje para o processo 27001 porque eles também entenderam como parceria esse processo. Eles demonstram muito conhecimento
do que fazem e trazem isso com uma linguagem bem didática para que todo mundo conheça e entenda o porquê disso. Não só isso, eles também colocam a mão na massa, eles nos ajudam a andar com o processo. Então não é uma questão de, olha, só de comércio, e sim de parceria. Recomendo a QMS com toda certeza por 2 motivos principais. O primeiro é o profissionalismo e a qualidade no atendimento que a QMS tem. Quando eu startei o processo lá atrás, quando nós decidimos pela ISO 27001, eu não tive nenhum atendimento das outras 2 empresas que eu tive com a QMS. A QMS, ela se dispôs a conversar comigo, eu tive uma conversa inicial que eu não sabia por onde começar e tive essa orientação com bastante cuidado, com bastante atenção da pessoa que estava me atendendo, né? Então eles me explicaram todo o processo, como que ia começar, ela viu que eu tinha uma dor, que eu tinha uma necessidade que eu precisava resolver e ela se colocou no meu lugar ali, né, como se ela fosse a cliente e ela quis me ajudar nesse sentido. O que eu percebo muito é que a QMS entende o negócio da empresa, atua com propriedade, né, e de forma personalizada para cada negócio. Eles realmente fazem a diferença e se preocupam em entender o contexto e aplicar uma diretiva que faça sentido para as empresas. E um outro diferencial é também a postura dos auditores da QMS. E a QMS tem essa preocupação também. Quando a gente começa o processo de auditoria, o auditor ele faz questão de deixar a gente mais tranquilo possível, porque já é um processo tenso. Então, minha recomendação é que as empresas não deixem de investir num projeto como a ISO, porque ela ajuda muito na segurança. Não adianta você continuar fazendo e tendo as mesmas práticas que você fazia, que não basta você ter um antivírus interno na sua rede, não basta você ter um firewall atualizado e ir lá bloqueando tentativas de invasão. Você tem que ter um processo de segurança de informação. E esse processo ele é contínuo, não é só você tirar a certificação e morreu. A própria ISO ela estabelece um procedimento que é um processo, na verdade, de melhoria contínua. Não vejam o tempo como um problema, não vejam a massa de trabalhos e documentação como um problema. Pense na segurança da sua empresa, porque se você não pensar na segurança da sua empresa, ela pode parar um dia. E para ela não parar, você precisa começar a pré-estabelecer requisitos sólidos de segurança. E a ISO proporciona isso.